Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas na Educação Básica. Para nós é um enorme prazer estarmos aqui com a mesa cujo título é Metodologias Ativas na Educação, Pontos e Contrapontos. Eu sou a professora Valéria Arantes, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Estou aqui com dois grandes colegas e autoridades na área de educação. Tenho o enorme prazer de apresentá-los a vocês. Tenho aqui o professor Nilson José Machado, professor sênior da Faculdade de Educação também da Universidade de São Paulo. O professor Nilson é coordenador do Comitê Executivo da Cátedra de Estudos sobre Educação Básica, que está sediada no Instituto de Estudos Avançados, também em parceria com a Fundação Itaú. Entre vários livros, eu devo mencionar aqui pelo menos duas obras do professor Nilson, que têm grande importância para a educação brasileira. O primeiro deles eu chamo de Conhecimento e Valor, publicado em 2015. E em 2019, mais recentemente, o professor Nilson publicou uma obra que vale a pena ser lida com muito cuidado, cujo título é Integração de Saberes. Também um grande colega, amigo, professor Luiz Carlos de Menezes, professor sênior do Instituto de Física, também da Universidade de São Paulo. O professor Menezes é atualmente coordenador acadêmico da mesma cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados, também na Universidade de São Paulo. Gostaria de mencionar também duas obras do professor Menezes. O primeiro deles, Educar para o Imponderável, publicado recentemente, em 2021, Educar para o Imponderável, uma ética da aventura, e também uma obra que eu acho que também é de grande interesse para vocês, que é o Novo Ensino Médio de Bolso, a BNCC e a Nova Lei. Bom, sem me estender muito, eu gostaria de passar a palavra para o professor Luiz Menezes, que começa essa mesa. Temos aqui uma estrutura que a gente pode estabelecer um diálogo bastante dinâmico entre os nossos convidados, e, na sequência, teremos alguns minutos para eventuais comentários ou perguntas. Muito obrigada, professor Nilson, obrigada, professor Menezes, obrigados a todos vocês que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. Por uma linguagem de jogo de quadra, quando você vê, eu estou de um lado, o Nilson está do outro, eu vou levantar umas bolas para o Nilson cortar. Isso vai ser a minha fala inicial, Depois ele me devolve a bola e vamos pensar nesse jogo de quadra. A ideia de educação, de aprendizagem ativa, isso é a ideia de aprendizagem desde sempre. Quer dizer, o ser humano, como outros bichos, educam a sua cria vivendo junto, fazendo coisas, etc. Posso dar um exemplo simples. Eu tenho um grupo de saguis de que eu fiquei amigo lá na chácara onde eu passo alguns dias da semana. Eles vêm lá, o saguizinho pequeno está pendurado na mãe. Os saguizinhos maiores já começam a fazer as coisas junto com os adultos. Nós não somos sagui, mas nós também... Quer dizer, quando a gente desenvolveu a linguagem simbólica, entre 50 e 30 mil anos atrás, aí a gente já começou a falar abstratamente. A educação pode ter algum elemento da cultura, mas ainda é um fazer prático. Se a gente chega a 10 mil anos atrás, que é o começo da civilização, aí sim, com o sedentarismo, começam a haver funções específicas. Caçar, plantar, etc. E há, de novo, uma aprendizagem ativa desses fazeres concretos. Durante, depois, milênios, até chegar, digamos, na sociedade industrial, educação era para poucos, era coisa de elite, preceptores, etc. Não havia educação escolar. A educação escolar é da sociedade industrial e, de certa maneira, também uma educação industrial. Quer dizer, você dá aula para 40 porque é a sua linha de montagem. Você quer que os 40 reproduzam tudo direitinho e tirem nota 10. Ora, essa sociedade industrial pretendia produzir uma espécie de pirâmide de qualificações. Na base, o peão de fábrica, que tem que saber ler o letreiro do ônibus para chegar na fábrica,
o cabo de enxada, depois vem o encarregado, o capataz, que é capaz de escrever uma frasezinha, ou ler uma frasezinha, e lá perto do topo você tem um engenheiro de prancheta, tá certo? O detalhador. No topo da pirâmide, como diria o pensador italiano Antonio Gramsci, você tinha o intelectual orgânico da produção, capaz de pensar a produção. Pois bem, isso foi a sociedade industrial. Essa escola selecionava quem ia passar, quem não ia. Eu fiz o meu primário numa escola pública simples da periferia de São Paulo. Quando eu terminei o 4º ano, 2/3 da minha turma tinha ficado para trás, por múltiplas reprovações. Depois eu encontrava meus colegas sabendo fazer conta, vendendo bala no estádio do Pacaembu, tá certo? Mas eles não tinham se alfabetizado. Claro, nós melhoramos a nossa educação, a educação, digamos, industrial aperfeiçoou-se, nós universalizamos o acesso à escola básica, ampliamos o acesso ao ensino médio. Ora, no entanto, ainda é a escola da sociedade industrial. Ela ainda produz uma pirâmide de competências. Acontece que na sociedade pós-industrial, educar é, sem dúvida, produzir gente capaz, desenvolver gente capaz de fazer o que máquinas e sistemas não fazem. A linha de montagem é de robôs, não é mais de operários. Então, a mecanização do campo, a automação dos serviços e a informatização dos serviços, isso tudo tomou os empregos de quem não é capaz de fazer o que máquinas e sistemas já fazem. Isso exige uma educação muito mais elaborada. Pois bem, os educadores do século XX, Piaget, Vygotsky, Paulo Freire e tal, todos eles promovem, sugerem, indicam educação aplicada. Vygotsky aprende quem faz, não quem ouve, não. Piaget aprende quem faz, não quem ouve dizer. Vygotsky aprende-se coletivamente no trabalho e nas trocas. Freire aprende quem problematiza o que está vivendo. Ora, isso tudo é aprendizagem ativa. Acontece que, e depois eu vou exemplificar com ciências da natureza, você tem 4 anos para explicar 5 séculos de ciências. O que é o ativo? O que é a formação ativa? É fazer de novo a ciência, né? É informar sobre ela. Esse desafio de apresentar uma cultura de séculos em poucos anos e preparar os professores, não só para terem uma formação, mas para promover a educação ativa, isso é um belíssimo desafio. Não é verdade que não precisa mais discursar, não tem mais exposição, é só ação. Cuidado. E por conta desse desafio, desse ponto e contraponto, eu passo a palavra para o Nilson, que é quem vai trabalhar, por assim dizer, o tamanho dessa encrenca, uma vasta cultura humana para ser desenvolvida, e não basta apresentar a ciência dos cientistas, a história dos historiadores, a geografia dos geógrafos. É preciso que esses equipamentos para a vida, de fato, sejam apropriados pelos estudantes. E como fazer isso? Não tem mais exposição, agora é só ativo. Que ativo? Essa discussão, essa complicação maior, eu passo para o Nilson. E depois dele ter trabalhado essa complicação, eu vou exemplificar com ciências da natureza. Aí tratando terra e universo, vida e evolução, matéria e energia. Nilson, segura a bola, já passo para a sua quadra. Ele fala que joga bola, mas ele joga um prato. Eu preciso segurar o prato antes dele cair no chão. Mas olha, é um prazer estar aqui, Valéria. Agradeço muito o convite, a oportunidade, não é? De estar aqui com vocês, com o nosso público aí interessado no tema e com o meu amigo Menezes. Eu vou, assim, pontuar diretamente coisas aparentemente tópicas, mas que eu pretenderia que são radicais, que estão na raiz das questões, né? Por exemplo, metodologias ativas é o nosso tema na educação básica, não é? Uma metodologia é um caminho para atingir uma meta.
Meta-iodose é o caminho, odose para se atingir uma meta. Os currículos são mapas, as disciplinas são vias, não é? E as competências aí vão aparecer, enfim, a gente precisa preocupação com o método, mas precisa de um acordo prévio quanto às metas. Não pode ser o elogio acrítico da metodologia, independentemente de para onde a gente está indo. A ideia de metodologia, por outro lado, se articula diretamente com as ideias de conteúdo e de competência. Então, há uma crítica a uma escola que só trabalha o conteúdo e, às vezes, um elogio acrítico das competências em detrimento dos conteúdos. A metodologia fica no meio aí, espremida. Fica no meio porque, na interface entre a metodologia e o conteúdo, não é? Os conteúdos são fins, as metodologias são meios. Mas pensar o conteúdo como um fim, apenas como um fim, não é? Em si, é ruim, porque há outro confronto, outra interface dos conteúdos com as competências, e nessa interface entre os conteúdos e as competências, o método, assim, né? As metodologias, elas são meios. Então, e os conteúdos é que são fins, não é? Então, na relação com as competências, os conteúdos são meios. Na relação com as metodologias, os conteúdos são fins. Então, fica essa coisa, às vezes, enevoada. E o fato prático fundamental, a que o Menezes se referiu, das metodologias ativas, é que na relação entre fins e meios, não é? Quem tem um porquê, quem tem um fim, arruma um como, e a recíproca não é verdadeira. Não é? Então, as metodologias saem perdendo nesse confronto, porque parece que basta o fim, mas não basta ter o fim, precisa do meio, mas há que se ordenar essa relação entre meios e fins. E há o fato de que nessa relação, o que importa, no fundo, é a formação pessoal, e nessa formação pessoal, a gente tem as palavras, né? Conteúdos e competências muito fortes na organização dos trabalhos, né? E há duas cascas de banana que eu queria destacar, assim, nessa atenção que se dá aos conteúdos e às competências, né? Uma casca de banana é que alunos naturalmente interessados nos conteúdos são raros. Existem, mas são raros. É preciso cultivar, não é? Os alunos estão naturalmente interessados em outras coisas, em outras atividades que não as relacionadas com os conteúdos escolares. Então, isso já põe uma primeira tarefa fundamental para quem pensa os fins da educação, para quem pensa a metodologia, para quem pensa na ação, né? Que é preciso criar o interesse. O interesse existe espontaneamente aqui e ali, mas hoje, com as tecnologias, o interesse é muito difuso e é preciso criar centros de interesse, criar. Isso é uma responsabilidade do professor, não é? E o risco, a casca de banana que existe, é que os alunos se interessam por muitas coisas que não têm valor. E aí o professor, às vezes, reclama que os alunos são desinteressados. Eu nunca tive aluno desinteressado. Nunca tive um aluno desinteressado. Eu tenho continuamente alunos que estão desinteressados daquilo que eu estou falando. Estão desinteressados do que eu estou fazendo. Mas eles estão interessados em outras coisas. Então, a gente tem que fazer essa primeira tarefa básica de mediação, não é? Para deixar de lado os fogos de artifício, aquelas coisas que despertam interesse, mas são passageiras, não é? E
tem que prender, arrumar um modo de prender a atenção e o interesse dos alunos naquilo que é realmente fundamental. E aí chegamos nessa segunda noção importante, que é de o que é fundamental e o que não é. Decididamente, ensinar tudo a todos não existe, isso não existe. E nem é necessário. Cada dia, hoje, por exemplo, no mundo, são publicados assim 7.500 livros. Eu ainda não li nenhum, estou aqui desesperado porque não li nenhum. Não estou preocupado com isso, não é? Não é necessário ler tudo que sai por aí, é necessário que eu tenha um fim, que eu tenha um projeto e que tenha o discernimento de procurar o que interessa para o desenvolvimento, a realização do meu projeto. Não sair correndo simplesmente atrás de tudo. Então, é uma tarefa crítica discernir o que é fundamental e o que não é, não é? Então, as cascas de banana que existem nessa questão é que é esse risco de achar que tudo é importante, não é? E é preciso deixar coisa de fora, é esse risco de achar que para ensinar esse assunto eu preciso de, no mínimo, tantas aulas e eu não tenho aqui, então não posso fazer nada, que é uma casca de banana, porque qualquer assunto pode ser ensinado honestamente com 6 ou com 60 aulas, dependendo apenas da escala que eu utilizo, da escala, quer dizer, da distância a que eu me situo em relação ao objeto que eu estou estudando, não é? Então, é preciso ter esse critério para discernir o que é fundamental e o que não é, né? E também é preciso o cuidado permanente para que os fogos de artifício do interesse passageiro, não é? Que brilha, 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 explode e acabou, que isso seja deixado de lado. Um outro pequeno cuidado a se ter é que o que é fundamental não é muito, não é muita coisa, não é muita coisa mesmo, não é? Quer dizer, o fundamental a gente compõe um elenco, não um conjunto. Um conjunto é um monte de coisa que a gente põe junto. Um elenco é como num time de futebol, é como numa novela. Precisa ter quem represente os papéis, mas não pode ter duas pessoas representando o mesmo papel. Não é que está assim, uma pessoa está fazendo bobagem, não, mas é que duas representando o mesmo papel acaba com a novela, acaba com não pode no time e tudo, né? Então, o número de coisas que são fundamentais é como o número de jogadores que eu ponho para jogar no elenco. É pequeno, tem que ser pequeno. As ideias fundamentais de cada disciplina são pequenas. Bom, vamos dar uma palavrinha sobre a questão do ativo no título, né? Metodologia, né? E ativa. Olha, o ativo se refere à ação, não é? É preciso assim atentar para o fato de que a ação é o fazer com a palavra. A ação não é o qualquer fazer, não é simplesmente fazer. Não é? A ação é o fazer com a consciência, o fazer com a palavra. Isso é crucial na escola. Não é? Na década de 70, Olivier Reboul escreveu um livro chamado A Doutrinação. Tem nada a ver com Escola Sem Partido, nada a ver, na época, o livro dele, A Doutrinação. A definição de doutrinar para ele, no livro, no início, era assim: eu estou doutrinando quando eu estou fazendo alguém aceitar algo sem compreender. A doutrinação é aceitar algo sem entender. Então, é preciso a compreensão, não é? O fazer com consciência, o fazer com a palavra, isso que é a ação. A ação tem um link direto na memória da gente com a reação. E isso é terrível, porque quem vive de reação é bicho. Você cutuca, ele reage, não é?
o ser humano não vive de reação. O ser humano vive de resposta. Ele responde às cutucadas que leva da vida, responde sempre com ações, com iniciativas que são fazeres conscientes, não é? A reação é animal, bateu, levou. Em termos de ética, a reação no máximo, nos leva à lei de Italião, olho por olho, dente por dente, e isso a gente não quer, né? Então, a metodologia ativa, não vamos perder tempo falando da reativa, não vamos perder tempo falando da reação, né? Não vamos perder tempo falando, assim, de caricaturas, que é o aluno sentar e ficar assistindo, e que isso está muito óbvio que nós estamos de acordo. Agora, nós precisamos discutir o significado dessa ação, não é? Eu falei, a ação, no texto da Hannah Arendt, no texto do Habermas, a ação tem essa grandeza, é um fazer com a palavra, um fazer com consciência. Mas esse fazer com consciência é um fazer que se projeta, e é aí que entra um elemento fundamental, inclusive para as metodologias ativas, que é a ideia de projeto, não é? Porque a ação consciente é a ação projetada. E o modo de ser do humano, do ser humano, é o projetar, é o pretender ser. Então, as metodologias ativas, não é? Explicitamente ou não, no mínimo tacitamente, elas se relacionam diretamente com a ideia de projeto, não é? Agora, a busca desse fazer com a palavra, a atividade ou a ação como fazer com a palavra, tem um efeito colateral muito importante, que é assim, a palavra é o único antídoto de que a gente dispõe para combater a violência. Toda a eclosão da violência significa a falência da palavra. Eu não acredito mais que dá para fazer com a palavra, eu parto para a cacetada. Isso é terrível, não é? É preciso cultivar a ação no sentido do título, da metodologia ativa, no sentido do fazer com consciência, do fazer com a palavra. Lamentavelmente, como a máxima latina já nos alertava, né, que a corrupção do ótimo é o péssimo, se tem uma coisa ótima, você faz mal feito, ela vira péssima, não vira um pouquinho menos boa, né? Então, hoje, no mundo, as formas mais cruéis de violência se dão por meio da palavra, é a violência verbal, a violência por meio da palavra, né? Então, hoje a gente precisa ir além do fazer com a palavra em busca da violência, mas fazer com a palavra para combater o principal tipo de violência, que é o fazer, a violência verbal. Então, esse como projeto, porque o consciente é o projetado, né? Então, isso abre portas para algumas modalidades de metodologias ativas, como o trabalho com projeto, o trabalho com problema, a tríade programa, projeto e problema, não é? O trabalho com narrativas, storytelling é uma vertente, não é? A gamificação, os jogos aparecem como elementos importantes nas metodologias ativas, mas há uma responsabilidade de quem promove essas metodologias, que é de não cair no fascínio da forma, no fascínio do fogo de artifício. Storytelling não pode virar roteiro de propaganda, que muitas vezes é o que vira, para se criar memes, para se criar situações assim fortes que marquem a memória e tudo. Não, no storytelling é preciso haver valores, não é? É preciso haver valores, porque o ativo
não significa ativo em sentido econômico, asset, não é isso. O ativo tem a ver com ação, tem a ver com esse fazer com a palavra, né? Agora, quando a gente fala de atividade, para promover essa atividade, então, levando em consideração a questão dos valores, é preciso destacar algumas dimensões da ação do professor que são cruciais no exercício, na promoção das metodologias ativas, né? O professor precisa ser um mediador de conflitos de interesse, um mediador de conflitos de interesse na medida em que o interesse dos alunos frequentemente é divergente em relação ao interesse da escola. Sem mediar esse conflito, as metodologias mais bem planejadas não levam a lugar algum. Você entra na sala e com resolução de problemas e os alunos olham e dizem, como é que esse cara está interessado nessas coisas, né? E o problema é do professor, não é problema do aluno, né? Precisa transformar o problema em um problema do aluno, né? Então, o professor é um mediador e o grande ponto, assim, crucial da questão é que quem medeia um conflito tem que abdicar do exercício da autoridade. Ninguém faz uma mediação com argumentos de autoridade, faça isso porque eu sou o professor, eu sou a autoridade, você tem que fazer. Isso não é mediação. Se você busca a mediação, você busca o convencimento no sentido do vencer junto com, o convencer, não é? E não o converter, o impor. Então, esse é um exercício fundamental para quem trabalha com metodologias ativas. Por mais que a gente valorize, não dá para impingir atividade a alguém. Fazer ativo é um fazer com consciência, não é? E um outro ponto crucial na ação do professor em ambientes de metodologias ativas é que realmente o professor precisa ser um cartógrafo de relevâncias. Não são mapas de relevo, né, mas são mapas de relevância. Porque, como as coisas se misturam-se, né, links para todos os lados, e a internet estabelece links entre habeas corpus e corpus Christi. Não tem nada a ver, mas está linkado. Pode pôr um que aparece o outro na internet. Então, a gente precisa cada vez mais... quando fala de Corpus Christi, o habeas corpus, também aparece academia de ginástica, também aparece o Gurt Light, tudo misturado. Então, é preciso que o professor seja um cartógrafo no sentido de dizer, em função dos meios que foram o ponto de partida da nossa conversa, dos meios acordados, não é? Em função do acordo em relação aos meios, eu digo, aos fins, quero dizer, desculpe, aí eu digo, isso é mais importante, isso é menos importante, disso eu não preciso, isso eu tenho que cultivar, isso eu tenho que combater, porque não é porque entraram as metodologias ativas no ambiente que a gente vai abdicar do exercício da autoridade do professor. A autoridade não na mediação, mas a autoridade na construção da atividade na sala de aula. Não é? Então, é isso. A frase final, para a gente passar a palavra para o Menezes e deixar também o pessoal falar, não é? É que Nietzsche, vou escolher uma frase do Nietzsche que ele diz assim: a maneira mais pérfida de você combater uma causa é você defender falando besteira. Então, as metodologias ativas
são uma causa que todo mundo defende. Todo mundo defende. É difícil alguém dizer que prefere a passiva, mas na defesa dessa tese de que as metodologias ativas são interessantes, é preciso não correr o risco do Nietzsche aí, que o Nietzsche chama a atenção, que é de assim, se ater em coisas irrelevantes ou ter argumentos pobres, não é? Você não está falando do certo presidente, não, né, Nilson? Não, não estou, não. Um certo O presidente. combate à passividade não basta, não, porque o ativo é bom, o passivo não presta. Isso não tem hora de meditação. A meditação você tem que ficar quieto, não é? Então, é preciso filtrar os argumentos na defesa das metodologias ativas, não é? E um trabalho, um congresso como esse, eu acho que é fundamental para esclarecer essas perspectivas e a gente, sem cair na esparrela aí que o Nietzsche se refere, a gente defender as metodologias ativas com bons argumentos, não é? Mas deixa eu passar a palavra para o Menezes de volta, não é? E é isso, né, chefa? É o Menezes agora. Por favor, fiquem à vontade. Tá bom. Alô, Valéria, obrigado. Você vê que a bola voltou para o meu lado da quadra, né? Eu tinha pensado em ilustrar a possibilidade da aprendizagem ativa formando professores de ciências. Eu já desenvolvi mais de uma vez programas de formação de professores para ciências em geral, não para uma ou outra. Essa formação tem um enorme desafio. Você pega cada uma dessas ciências, são muitos séculos de trabalho em condições muito específicas, e a aprendizagem ativa não há de ser, de novo, desenvolver toda a relatividade especial e geral do Einstein, de novo desenvolver todo o trabalho de evolução de Darwin. Se trata de realmente se apropriar dessas ideias para enfrentar problemas, por exemplo, para enfrentar desafios, para você ver que você, de fato, domina essas linguagens. Eu pensei em exemplos envolvendo Terra e Universo, matéria e energia, vida e evolução, que são 3 temáticas gerais da educação básica em ciências. Mas, como o tempo é curto, eu vou juntar 2 delas. Matéria e energia com Terra e Universo, depois eu lido com vida e evolução. O que eu costumo fazer nessas formações é apresentar desafios a grupos de estudantes. Primeiro, o desafio tem que ser validado. A turma gosta do desafio e o grupo de alunos assume esse desafio. Para evitar o autoritarismo, você vai fazer isso. Então, uma proposta é desenvolvida brevemente diante da turma, que valida a proposta, o grupo de alunos vai desenvolver isso e depois apresenta para o grupo de alunos, para o plenário da classe novamente. Eu já digo de saída que a avaliação tem 4 componentes. Terminada a atividade, o aluno diz o que eu acho que aprendi nessa atividade. Tem uma avaliação do grupo, o que ele contribuiu para o trabalho do grupo. Tem uma avaliação da turma, o que a turma aprendeu com o trabalho que o grupo apresentou. E o professor sintetiza essas coisas para dar a famosa nota. Ou seja, há uma autoavaliação, há uma avaliação em processo do grupo, há uma avaliação do resultado pela turma e a síntese pelo professor. Eu só já estou dizendo isso para dizer como é que avalia, que isso não é pouca coisa, porque às vezes a avaliação é o momento em que você acaba com a aprendizagem ativa, porque é a reprodução do que você foi ensinado. Um desafio simples é por que os corpos celestes são bolas? O Sol, a Lua, a Terra. Que gosto tem a natureza pelas esferas? Não tem nenhum corpo celeste de porte que seja triangular. Será que é pela mesma razão que as gotas são esféricas? Ou é outra razão? No caso da gota, é a tensão superficial que puxa. No caso
dos corpos celestes, você lança um desafio. Como é que você lança esse problema com um grupo de moleques e depois, eu já trato o professor como professor, tá certo? Formando como professor. E depois, como é que você sintetiza isso? Trocando em miúdos, depois vão descobrir que é o fato de você ter uma força central, que é a gravitação, que é formadora desses corpos celestes, é uma massa de gases caindo sobre si mesmo por gravitação, e como é uma força central, tudo vira bola, tá certo? Mas isso tem a ver com uma coisa muito bonita, que é a compreensão da formação dos corpos celestes. A pergunta inicial é: por que você acha, você pergunta ao moleque, que a Lua é uma bola, que a Terra é uma bola, que o Sol é uma bola? E a resposta tem a ver com a dinâmica formativa. Era uma massa de gases caindo sobre si mesma. Essa ideia da formação dos corpos celestes é lindíssima, mas discutir por que é uma bola, que é o problema inicial, acaba gerando isso, por exemplo. E às vezes você tem uma fórmula, é lindíssima, mas é alienada porque você não sabe fazer nada com ela. Vou dar o exemplo mais comum, já pegando o tema matéria e energia. Eu passo agora de Terra e Universo para matéria e energia. A famosa fórmula do Einstein, que serve até para vender pasta de dente. E igual a mc ao quadrado. E igual a mc... né? O grande resultado da relatividade especial de Einstein em 1905. Eu faço o que com E igual a mc2? O que ele me resolve? Essa pergunta é muito importante. E numa aprendizagem ativa, você lança um outro problema. Por que é que o Sol pode brilhar tanto, jogar tanta energia, bilhões de anos, sem precisar trocar de bateria? De onde é que sai tanta energia dessa estrela? Essa pergunta é o desafio lançado por um grupo de alunos. E eles vão ter que investigar. Querem uma dica? Dê uma olhadinha no tal E igual a mc ao quadrado. Ué, o que tem a energia gerada pelo Sol por MC? Problema seu, molecada, se vira. Esse se vira colocado para o estudante em formação vai dar uma outra atitude quando ele for ensinar essas coisas, porque ele está sendo desafiado e não ensinado. Bom, ele vai descobrir, por exemplo, que o Sol se forma com uma nuvem de hidrogênio caindo sobre si mesma, produz uma alta temperatura suficiente para a fusão nuclear. O hidrogênio se funde e forma hélio. E daí? Por que sobra tanta energia? Ora, se você vai lá na tabela periódica e vê a massa do hélio, ela é menor que a soma das massas dos hidrogênios que formaram o hélio. Esse ΔM vezes C ao quadrado é essa danada dessa energia que a estrela está jogando o tempo todo. De novo, tem a ver com a formação da estrela. Só que eu não conto, eu desafio e dou uma dica. Dá uma olhadinha no E igual a mc quadrado. De repente, aquela formulinha que era só para colocar no quadro e para vender pasta de dente, me serve como instrumento para compreender um processo, que é a formação da estrela e por que ela despeja tanta energia tanto tempo sem trocar de bateria, como eu costumo brincar. Eu estou ilustrando que você pode lançar um desafio, dar uma dica, deixa um grupo trabalhar e aí ele sim vai preparar uma aula para os seus colegas sobre o que eles estudaram e como eles desenvolveram essa coisa. Essa atitude na formação, eu estou falando em formação de professores, eu estou falando num curso em que eles estão aprendendo física, cosmologia, biologia, tudo ao mesmo tempo. Se eu fosse trabalhar agora vida e evolução, eu pegaria uma outra coisa que é uma decoreba, geralmente é uma decoreba do ensino fundamental e médio, a mitocôndria. A mitocôndria é mais uma das organelas. Tem outras e tal, não sei o quê, a mitocôndria.
que a mitocôndria faz? Ela produz o trifosfato de adenosina, que é a moeda energética da célula. Bom, está resolvido, está decorado que a mitocôndria é isso, que ela... Aí, como é que você faz para tirar dessa decoreba e dar vida a isso? Lança um desafio. A mitocôndria tem um DNA próprio, que não é o DNA nuclear da célula. O DNA nuclear da célula resultou do casamento de pai e mãe com a informação genética do pai, que combina naquela hélice com a informação genética da mãe e produz o núcleo celular. A mitocôndria não. Ela está aí desde sempre do mesmo jeito e se reproduz. Ora de acho. Então, como é que a gente absorve a mitocôndria se ela não é resultado do cruzamento do pai com a mãe? Se vira malandro e descobre. Você lança o desafio e a turminha, um grupo de estudantes da licenciatura em ciências, tem que desenvolver esse desafio e preparar uma aula sobre isso e contar como é que descobriu. Bom, dito elementarmente, o que é que eles vão mostrar é que a mitocôndria não vem do pai, ela é parte do mobiliário da célula ovo da mãe. Ou seja, quando o óvulo se forma, ele tem já no mobiliário interno dessa célula, não tem nada a ver com o pai, a mitocôndria, que vem da mãe, da avó, da bisavó, de Eva, nada a ver com os machos. Olha que interessante. Você tem uma coisa que muda rapidamente, que é a coisa do núcleo celular, e a mitocôndria que fica. Quando você quer fazer um traçamento genético de décadas, de séculos, você tem que seguir a mitocôndria, que não se modifica tão rapidamente. Então, o DNA mitocondrial é o que permite o traçamento evolutivo quando você quer lidar com séculos, porque ele se preserva de certa maneira, se modifica menos. Claro, nós estamos discutindo vida e evolução. O que tem a mitocôndria a ver com a evolução? Aí você lança um outro desafio. Ora, se ela tem um DNA diferente do nosso, do núcleo celular, o que aconteceu? Como é que ela veio parar lá dentro? Aí tem a tese da Lynn Margulis, que, 1 bilhão de anos atrás, esse bichinho, essa bactéria, foi incorporada na promiscuidade da biosfera, e os bichos todos, e nós também, só funcionamos porque a mitocôndria foi absorvida bilhões de anos atrás. Isso tudo, em vez de ser contado, cada um desses detalhes é lançado como um desafio, e você tem um grupo de alunos que topou esse desafio, que já foi validado pela turma, vai descobrir e vem contar como é que descobriu, como é que chegou a essas coisas. Claro, pode complicar quanto quiser, mas sempre você pode lançar um outro desafio. E eu já lanço aqui um desafio para vocês. Por que razão a gente pode passar 5 dias sem comer e não consegue ficar 5 dias sem respirar? Aquele negro que foi morto lá com o policial, com o joelho no pescoço dele, I can't breathe, eu não posso respirar. Lembra dessa cena trágica que resultou do belíssimo movimento Black Lives Matter? Nós não podemos ficar 5 minutos sem respirar. Por quê? Você pode ficar 5 dias sem comer. Vai investigar isso, moleque. Esse outro de investigação vai te mostrar que é a danada da mitocôndria. Morrem centenas de milhares de mitocôndrias cada dia e renascem outras. Nós temos bilhões delas. Agora, em 5 minutos, acabam-se as mitocôndrias e acaba a vida da gente junto, porque elas precisam o tempo todo, tem que estar reanimadas com essa chegada de energia. E não é, ela produz o trifosfato de adenosina. Ela é um treco que foi absorvido há bilhões de anos
na evolução natural, ela é herdada da mãe e da avó, não tem nada a ver com o macho, e é ela quem garante a contínua troca de energia, por isso a gente morre em 5 minutos, se não respirar. Eu estou trazendo esses elementos para dizer que cada uma desses elementos, seja do E igual a MC2, seja da mitocôndria, pode virar uma mera decoreba, se você não fizer uso do conhecimento para enfrentar um problema. Os conhecimentos estão aí, estão nos livros e tal, não sei o quê. Agora, às vezes, a função do formador, e nesse caso eu estou contando de um exercício que eu tenho feito, é buscar. E aí eu estou retomando a coisa que o Nilson nos contou. Quer dizer, o educador é quem vai achar qual é aquele treco essencial e qual é o problema que ele vai lançar para ser enfrentado. É o PBL, é o Problem Based Learning. Vamos parar com fórmula, tá certo? Nós temos que entrar no que é essencial, e é essencial compreender a mitocôndria, saber que ela precisa de permanente entrada do oxigênio, que ela vem da mãe, que ela vem da evolução da vida, das teses da Lynn Margulis. Agora, isso tudo tem que ser, quer dizer, num curso em que você quer produzir a motivação, você tem que achar uma turma que está interessada naquele problema. Ela está interessada, a turma valida o problema, ela vai, investiga e traz a apresentação. Como é que eu avalio? O que eu aprendi nesse processo? O menino escreve, ou a menina escreve. A turma diz o que ele contribuiu para nós prepararmos essa aula. É o coletivo de trabalho. E a turma que recebeu a aula, o que essa aula nos ensinou? Por que aula? Porque eu estou formando professores. Tá certo? E formar professores é formar alguém capaz de pegar um problema central, que é básico, que ele faz parte daquela coisa que o Nilson chama de essencial, e não o secundário, preparou uma aula porque ele foi desafiado para isso. Eu já me calo aqui, eu teria mais um monte de exemplos, mas isso fica para a próxima aula. Bom, vamos ouvir a moçada. Muito obrigada, professor Menezes. Muito obrigada, professor Nilson. Como sempre, vocês trazem falas instigantes, né? E eu devo dizer que tenho inúmeros comentários, perguntas. Preciso dizer que muitas pessoas se manifestaram aqui no chat agradecendo imensamente pela fala, pessoas que já acompanham os trabalhos de vocês há tempos, que já leram as obras de vocês, que as utilizam em suas aulas. Então, comentários, né, como que as falas de vocês foram provocativas, enriquecedoras, instigantes, né? E vou tentar organizar, porque foram muitas perguntas, nós não vamos ter tempo para responder a todas, mas eu vou tentar trazer 3 grandes perguntas com o intuito de contemplar a grande maioria, pelo menos, né, das perguntas que estão aqui no chat, tá? Acho que se vocês jogaram bola e pratos, eu acho que eu vou jogar um aparelho de jantar inteiro em vocês, né? Mas é com o intuito de... acho que será impossível responder a essas 3 grandes perguntas, mas eu acho que a gente vai ter pelo menos alguns minutos para trazer mais provocações, né? E eu acho que esse é o nosso papel aqui. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que a professora Rosane, né, na direção da fala dela tem muita coisa, perguntando como, então, diminuir a desigualdade social por meio da educação, se quando os currículos são extremamente diferentes e desiguais, como a BNCC que estimula essa desigualdade. Então, primeira pergunta, com o objetivo de contemplar várias outras questões, está centrada na ideia dos currículos diferentes e desiguais, etc, etc. Vou colocar as 3 grandes, porque aí vocês ficam mais livres, ok? Uma segunda conjunto de perguntas, eu entendo, está muito centrado na formação docente, tá? Então, eu acho que a pergunta da professora Elaine contempla muito esse bloco de inquietações a respeito da formação docente. Então, a professora Elaine diz o seguinte:
para que a educação aconteça de uma forma ativa e significativa para todos, faz-se necessária uma desconstrução na forma de que aprendemos a ensinar, ou seja, uma modificação nos currículos dos cursos de pedagogia e de licenciatura. Com isso, várias perguntas estão focadas, centradas na dimensão da formação docente, ou seja, como promover uma formação docente que faça jus, né, a essa perspectiva metodológica para que, de fato, a educação tenha esse papel ativo do qual vocês tanto falaram, né? E tem eu não vou, a síntese talvez não faça jus a todas as perguntas, tá? Mas eu acho que pelo menos a maioria delas. Um bloco de perguntas que está muito centrada na questão da avaliação, né? Como que gostariam que vocês falassem muito sobre os momentos de avaliação na perspectiva das metodologias ativas, tá? E um quarto que eu vou introduzir agora, que está entrando muito, diz respeito, sobretudo no campo da matemática, né? Como definir o que é absolutamente necessário, né? Como definir aquelas ideias de fato fundamentais. Acho que é isso, tá? E se tivermos tempo, a gente retoma. Comecemos? Manda ver, Nilson. Olha. Começa com a última da matemática. Não, é muita coisa e é uma palavrinha sobre cada uma das coisas, né? Sobre os currículos que promovem a desigualdade. É preciso cuidar aí, é a Elane que faz essa pergunta, né? Não, é a Rosane. É preciso cuidar aí porque há desigualdade e há diferença, né? O elogio da igualdade, às vezes, leva a gente a combater a desigualdade, o elogio da igualdade, a combater a desigualdade. Mas nesse combate à desigualdade, a gente não pode matar a diferença, porque a igualdade é um valor tanto quanto a diferença o é, né? Então, o que precisa nessa questão curricular é resolver essa equação de, assim, combater a desigualdade, por exemplo, econômica, que é uma praga no mundo, não é? Mas não, com isso a gente não pode ser levado a pretender combater a diferença, né? Ou diminuir o valor, a importância da diferença. Viva a diferença e cai fora aí a desigualdade. Na formação docente, que aí acho que é a Elane, né, que fala, eu acho que os cursos de formação ainda não assimilaram, isso de nenhuma profissão, mas particularmente da formação docente, né, os cursos ainda não assimilaram que essa formação é permanente e ubíqua, permanente no tempo e ubíqua no espaço. A gente está aprendendo o tempo todo. Sai da escola, a única diferença que existe quando a gente sai da escola é que a gente é que escolhe as matérias que quer estudar e a gente é quem decide quem é a pessoa que tem algo a nos ensinar. A gente elege os nossos professores depois que sai da escola, mas continua a formação permanente. Os currículos de formação permanecem entupidos de matéria, como se aprenda agora ou cale-se para sempre, né? Ou nunca mais vai aprender. É preciso pegar a dica da reforma do ensino médio e se restringir a ensinar o fundamental no sentido que o Menezes tão bem ilustrou, mesmo em relação a temas complexos, mas ensinar o fundamental, que o complementar, o suplementar, o aprofundamento virá da iniciativa de cada aluno que aprendeu o fundamental. Quem aprende o fundamental está apto a ir buscar complementos, suplementos, aprofundamentos. E essa preocupação de ficar querendo ensinar tudo num currículo de formação de professores não dá. Na questão da avaliação, realmente o Menezes chamou a atenção de uma maneira viva e brilhante, porque não adianta
a gente ter esse discurso bonito em relação às metodologias ativas e continuar a avaliar, fazendo provinhas, valorizando essa coisa assim enganadora que é a TRI, por exemplo, a teoria da resposta ao item, né? Enganadora por várias razões, né? Uma razão só para não ficar só no xingamento, né? É o fato de que cada teste, cada item, por suposto, né, avalia um único traço latente, uma habilidade. Isso não existe. As questões mais bonitas, mais interessantes, mexem com 2, 3 habilidades, e, no entanto, na prova, aquela parafernália técnica tem esse pressuposto que é falso, de que cada item é associado a um único traço latente, a uma única habilidade, né? Então, vamos conversar mais e fazer conta de menos aí nessa avaliação. Vamos conversar mais. Vamos pensar em termos de portfólio, por exemplo, juntar um conjunto de obras no sentido que o Menezes se referiu. A autoavaliação, a avaliação do grupo, a avaliação da sala, a avaliação da escola, né, no currículo da escola. Então, é preciso abrir a ideia de avaliar nesse sentido. Avaliar não é medida, avaliar não é medir, é juízo de valor. Valores é que estão em jogo, e não métricas. Os rankings que são publicados, as 50 melhores escolas, a nota difere de 50 pontos em 1000. Então, é 1/1000 de diferença de uma para outra. Isso não existe, isso é fábrica de manchetes e mais nada. E a questão da matemática, que é a última que foi colocada. Como definir o essencial? Olha, toda a matemática gira em torno de 6, 8, 10, 12, não mais do que uma dúzia de ideias fundamentais. E há até quem pretenda que dá para reduzir toda a matemática a um par de ideias fundamentais. O Devlin escreveu um livro sobre isso, né? A matemática, a ciência dos padrões. As 2 ideias fundamentais que a matemática gira em torno são invariância e variação. A gente vive buscando invariantes. Olha, mudou, mas isso permaneceu constante, não é? A razão entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro dá sempre a mesma coisa. O matemático se realiza, não é? E fica famoso quando descreve ou descobre certos invariantes, né? Certas relações invariantes. Isso também vale para a física. A gente tem a conservação e a transformação de energia, a mesma coisa. Pois é. Agora, quando a coisa varia, ele não se resigna, o matemático, ele procura padrões na forma de variar. Varia, mas varia sempre da mesma quantia. Aí ele já descobriu outro invariante, um invariante na forma de variar. Mantém a energia, mas aumenta a entropia. É isso aí. Então, você vê, brincando só com 2 ideias, você pode colocar aí todos os conteúdos de matemática. Toda a trigonometria pode ser ensinada a partir de 2 ideias. A ideia de proporção, de proporcionalidade, razão de proporcionalidade, o seno, o cosseno, né? Escada encostada na parede, razão, né? e proporção. E a outra ideia é a ideia de periodicidade, quer dizer, as funções trigonométricas são as únicas de que a gente dispõe para representar fenômenos naturais que são periódicos, que são usados para medir o tempo e tudo mais. Tudo isso tem um seno envolvido aí no meio. Então, é preciso trabalhar para identificar, assim, enxergar esses fundamentos. E as ideias fundamentais de todas as disciplinas se comunicam por baixo. O invariante, eu falei da matemática, mas é uma ideia que vai para a física, como o Menezes está destacando, vai para a química, vai para tudo que é matéria. Uma das características de uma ideia fundamental é que ela sempre transborda a disciplina em que ela nasce. Sempre transborda. A energia é uma ideia fundamental da física, mas também é uma ideia fundamental na geografia, com as hidroelétricas, na química, na biologia. Então, em cada matéria, nós procuramos o fundamento, e esses fundamentos das diversas matérias conversam entre si. É um belo exercício, então, no caso da matemática,
trabalhar todos os conteúdos a partir de 2, 4, 6, não há uma regra fixa, mas de um pequeno elenco de ideias fundamentais. Bom, como acabou o nosso tempo, eu posso ter o pretexto de que acabou o tempo, não preciso responder. Você deu uma de lataia. Vou tentar, em 1 minuto, tratar das ideias fundamentais, já trabalhamos junto nós dois, né? Menezes de Lataia. Conservação e transformação. Vou pegar o segundo, que é o da formação de professores. Se você quer uma educação ativa na escola, você tem que ter formação ativa na formação do professor. Se você perfila o professor e discursa para ele, ele vai para a sala de aula e vai discursar para os seus alunos. Quer dizer, se ele é desafiado, se ele vai ter que trabalhar em grupo e tal, ele vai fazer isso com os seus alunos. Aprende a ensinar quem aprende fazendo. Aprende a ensinar fazendo quem aprende fazendo, né? Quando eu brinco que Piaget diz que aprende quem faz, não quem ouve dizer. Vygotsky diz você aprende no seu contexto social, interagindo e tal. E Paulo Freire diz aprende quem é capaz de problematizar o que está vivendo. Se você for capaz de fazer isso na formação de professores, ele vai buscar no entorno da escola em que ele está trabalhando qual é a problemática que ele vai fazer disso tema gerador do seu trabalho. Então, a formação de professores se dá ativamente ou ele não vai produzir educação com metodologias ativas. Ponto, isso está claro. A Base Nacional, ela tem um grande demérito, 600 páginas para começo de conversa, tá certo? Eu tenho a clara convicção, e já estou trabalhando no sentido do seu enxugamento. Eu participei dos debates sobre a base, quando veio a representante lá da Austrália, acenou com o livrinho da base dela, e eu olho o catatal que a gente tem que carregar, e com problemas. Por exemplo, Fundamental 1. A alfabetizadora tem que olhar 9 componentes curriculares que estão separados, tá certo? Só de língua portuguesa tem 40 páginas de habilidades de língua portuguesa no Fundamental 1. Isso está errado, vai ter que ser revisto. No ensino médio, olhar aqueles itinerários, ele tem que olhar com muito cuidado, tá certo? Porque senão você tem a preparação, é o velho científico clássico, não sei quantos, mais o velho educação profissional. Ora, na sociedade pós-industrial, não adianta adestrar para fazer isso ou aquilo, porque isso ou aquilo já está feito automaticamente. É preciso formar para pensar criticamente. E como é que você faz isso? Botando gente para pensar criticamente. Quer saber? As crianças são capazes de fazer isso. Pergunta para uma criança pequenina que ainda não foi escolarizada por que aquela nuvem escura é de chuva e a nuvem clarinha, né? O que é que distingue o cúmulos nímbulos dos estratos? Ela faz uma hipótese. Porque tem água lá e tal, não sei o quê. Deixa a criança tratada numa escola formatadora e faz para ela a mesma pergunta, ela diz, a professora não explicou ainda. Quer dizer, ela fica proibida de fazer hipóteses. A base tem deméritos, como esse catatal de coisas espalhadas, mas tem um mérito. As habilidades não são lista de pontos. Você tem uma lista de competência, não podia chamar competência, porque tem valores humanos envolvidos, e chamar valor humano de competência é complicado, tá certo? Mas ela é realizada em habilidades que são atividades individuais ou coletivas dos estudantes. E, portanto, ela tem uma boa sinalização da metodologia ativa para aprender. Ou seja, não é uma lista de pontos, mas é um conjunto sinalizador de atividades que os estudantes fariam para desenvolver as ditas competências. Os números são questionáveis, o volume é questionável, tudo isso tem que ser mudado. Mas tem esse mérito na direção de metodologias ativas. Gente, nós estamos lidando com tanta coisa em tão pouco tempo que dá vontade da gente tentar junto, tá certo?
tomar alguma coisa junto, conversar, e não dá para fazer isso, né? Isso eu posso fazer com meu amigo Nilson, né? Agora, pós-pandemia, né? Mas não vai dar. Feriado existe para isso, vamos lá. É isso aí. Bom, professores, eu queria mais uma vez reiterar nossos sinceros agradecimentos, em coro com os agradecimentos de muitos dos nossos participantes que estão se manifestando aqui no chat. Fiquei contente, porque, de um modo ou de outro, o professor Menezes acaba de contemplar a pergunta da professora Raquel Santos, né, que eu estava incomodada de ter ficado de fora. Obrigada, Raquel, pela questão relacionada à língua portuguesa. Acho que abordamos vários assuntos, né? Pelo menos tiramos um pouco do lugar de um certo conforto para nos provocar, e eu acho que essa é a função principal dessa mesa, né? Afinal de contas, como eu sempre digo na Faculdade de Educação, acho que a área de educação é onde mais falamos que não se deve fazer aquilo que muitas vezes fazemos, né? E achei fantástico. Valéria, falando da língua portuguesa, há uma coisa importante que até aparece na base também, que é a oralidade. As crianças têm que falar, aprender a falar, a discutir, e ela só tem um jeito de aprender a falar, que é falando. Agora, você quer que ela aprenda português de boca calada e o professor explicando no quadro. A oralidade é muito importante. Exato. Obrigada, professor Menezes. Por isso que eu digo, né? Preciso a gente fazer, de fato, como docentes, aquilo que a gente prega que deve ser feito, que os nossos alunos devem fazer, né? Mais uma vez, imensa gratidão, tá? Desejo a vocês todos um ótimo feriado, né? Ficamos aqui com a certeza de que, pelo menos, pensaremos muito sobre as temáticas e, de um modo ou de outro, promoveremos mudanças na ação educativa. Muito obrigada. E a equipe, né? Jogo de quadra, né? Se não fosse o Nilson, não tinha jogo de quadra. Sozinho claro. não tinha nada. Até, pessoal. Até.